Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Irmão Clarencio, nesse friozinho aí de segunda-feira. Vamos primeiro ler as reflexões de Baltazar. Nós estamos na lição 38. A cada dia descortinamos novas fontes de luz, novas frentes de trabalho, de descobertas e, consequentemente, aumentamos a nossa fé. Deus, o Pai de todos nós, nos impulsiona sempre para frente na busca da fé com humildade. Fé que nos ajuda em tudo o que devemos fazer, de coração voltado para o bem, com equilíbrio em todos os momentos, fé até pelo ato de viver. Reflexão desse nosso amigo. Vamos a alguns avisos importantes da casa. Nós dispomos do serviço de radiação e preces. Basta colocar os nomes com o endereço completo uma vez por mês nas caixinhas azuis que ficam na entrada da casa. Para a irradiação é para os encarnados. Caso a pessoa tenha ideias suicidas, colocar esta observação. E também é importante colocar o nome e endereço completos. Para a prece, para os desencarnados, caso tenha ocorrido através do suicídio, colocar esta observação. E é importante também colocar o nome e a data de nascimento e desencarne. Se vocês desejarem conversar com alguém no final da reunião, dirijam-se aqui à mesa e indicaremos uma pessoa para o atendimento fraterno. A casa oferece o curso de valorização da vida aos sábados às 16 horas. É um curso que não tem pré-requisitos. São todos convidados. Se você tem 60 anos ou mais, participe do Centro de Convivência Vicente de Paulo, CCVP, que acontece toda terça-feira, das 9 ao meio-dia. E a casa continua com a distribuição de cestas básicas a famílias já cadastradas e quentinhas para pessoas em situação de rua. Para a manutenção destes serviços, aceitamos doações de mantimentos não perecíveis. Desde já agradecemos muito. Um aviso importante é que continuamos a receber plásticos duros, PETs, papéis brancos, mistos e papelão, metais pequenos, alumínios, ferro e aço, óleo vegetal usado, que é para o nosso programa de reciclagem. Para o Light Recicla, recebemos bônus na conta de luz com esse material. E para mais informações, quem precisar, nos procurar no final da reunião. E pedimos, por favor, que silencie ou desligue os seus celulares para ficarmos atentos à reunião. Vamos ler a nossa página de abertura. É uma página de Joana de Ângeles, do livro Convites da Vida. O título é Convite à Renovação. Ante os frequentes insucessos que te deixam sulcos vigorosos, imperioso examinar em profundidade suas causas determinantes. Os métodos arraigados decorrentes de hábitos prolongados promovem lamentáveis resultados. Renovação é medida urgente, face ao impositivo da revisão de conceitos e atitudes a que te aferras. O processo da evolução estabelece medidas seguras para a atualização de postulados e promoção de serviços. O cristão não se deve, pois, marginalizar fixando-se em situações distantes das conquistas do conhecimento tecnológico. Como renovação, entenda-se acréscimo de cultura, desdobramento de atividades, metodologia escorreita e intercâmbio fraterno. A aparência singela nem sempre reflete simplicidade, tanto quanto o aspecto soberbo não traduz obrigatoriamente orgulho vão. As conquistas íntimas são bênçãos que armazenas a favor da própria iluminação. Para consegui-las, justo insistir
na busca das diretrizes seguras em relação aos deveres superiores, mediante a penetração no cerne das convicções esposadas. Renovação é, também, disposição para abandonar os conceitos ultrapassados, produzindo revolução íntima, a penoso esforço, a fim de se adaptarem às valiosas informações da cultura odierna, capazes de dinamizar os recursos em latência ou desdobrar os que se encontram em utilização, para lobrigar os salutares e elevados resultados. Busca dessa forma a contribuição dos cooperadores do progresso e aplica nos teus místeres, renovando-te do que decorrerá inusitado êxito dos teus labores. A transformação pela renovação da mente, já assevera Paulo, leva o homem a provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se os teus insucessos não decorrem dos impositivos kármicos a que te encontras subordinado, a renovação como terapêutica eficiente te ajudará a ascender e harmonizar os teus objetivos, com o bem de todos sob a concessão do excelso bem. Joana de Ângelo. Agora, elevar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, pensando em Jesus, nosso mestre, nosso guia de todas as horas, pedindo a Ele proteção e amparo nesse momento do nosso estudo e o momento dos passes. Que Ele possa, desde já, envolver o Mário Cury durante a palestra e a Marisa no momento dos passes. Que suas vibrações de amor estejam plena em nossa casa, atingindo todas as atividades que agora acontecem. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Nas segundas-feiras nós estudamos o livro dos médiuns. E nesse momento nós estamos estudando a segunda parte, que fala sobre as manifestações espíritas, no capítulo 23, que fala sobre obsessão. Os itens que nós vamos estudar é do 249 a 254, mas eu vou ler um trecho do item 252. As imperfeições morais do obsediado são frequentemente um obstáculo à sua libertação. Eis aqui um exemplo notável que pode servir de instrução para todos. Várias irmãs eram, desde alguns anos, vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas em todos os cantos da casa e até nos tetos, cortadas, rasgadas e crivadas de buracos. Por mais cuidado que tomassem, trancando-as à chave. Essas senhoras, mantendo-se afastadas numa pequena localidade de província, nunca tinham ouvido falar do espiritismo. A primeira ideia que lhes ocorreu foi, naturalmente, acreditar que eram alvo de brincalhões de mau gosto, mas esta persistência e as precauções que tomavam tiraram delas esta ideia. Só muito tempo depois, por algumas indicações, acreditaram que deviam dirigir-se a nós para conhecer a causa desses estragos e os meios de remediá-los, se possível. A causa não era duvidosa, o remédio era mais difícil. O espírito que se manifestava por tais atos era, evidentemente, malévolo. Na evocação, ele se mostrou de uma grande perversidade, inacessível a qualquer bom sentimento. A prece, no entanto, pareceu exercer uma influência salutar. Porém, após algum tempo de trégua, as depredações recomeçaram. Eis o conselho que, sobre este assunto, nos deu um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos seus espíritos protetores que não os abandone. E não têm o melhor conselho a lhes dar, senão o de descer no fundo de suas consciências, consultar a si mesmas
e examinar se elas sempre praticaram o amor ao próximo e a caridade. Não digo a caridade que dá e distribui, mas a caridade da língua, porque, infelizmente, elas não sabem segurar a delas e não justificam, por seus atos piedosos, o desejo que possuem de se livrarem daquele que as atormenta. Elas gostam demais de falar mal do próximo, e o espírito que as obsidia toma sua desforra, porque, enquanto vivo, foi vítima delas. Elas só precisam procurar na memória e logo verão com quem estão lidando. Vamos então passar a palavra ao nosso amigo Mário Cury, que Jesus o abençoe. Graças a Deus, que a paz de Jesus esteja entre nós, que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus pela oportunidade de trabalho no bem, bem como a direção espiritual e material desta casa, por estarmos aqui falando acerca da doutrina espírita, o Evangelho redivivo do Mestre Jesus. Noitezinha bem fria, né? Para gente que não está acostumada, mas mão gelada e coração quente, né? Vamos lá. Então, meus amigos, nossa conversa de hoje é sobre o capítulo do Livro dos Médiuns, que fala sobre a obsessão. Então, as casas já bem instruídas e com algum tempo de trabalho, tem-se esse trabalho de desobsessão, é o trabalho de atendimento espiritual. O mais adequado é se falar em atendimento espiritual, porque nem todo espírito que está ali influenciando é exatamente um obsessor. Mas o capítulo trata aqui da obsessão, né? As 2 semanas anteriores, ou 3, provavelmente 2, já foi explicado a vocês sobre os 3 tipos de obsessão. Obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Mas antes de... uma influenciação que geralmente o obsidiado ou obsedado conhece e ele, como em toda obsessão, se compraz. Na fascinação, o influenciado, o obsedado ou o médium, ele está iludido e tem dificuldade de admitir que está iludido. E, por último, a subjugação, onde a vontade, em uma boa parte das atitudes do obsediado, ela é totalmente tolhida. E ele é submetido à vontade do espírito, o espírito faz o que quer. Nós consideramos, né, todas elas bem graves. Todas elas são graves. E temos alguns exemplos. Temos aí a causa aí de uma obsessão que eu escolhi para ler, né, que o Kardec destaca que a obsessão ocorria porque aquele espírito perseguia porque tinha sido vítima da maledicência daqueles que ele perseguia hoje. Eu conheço um caso de um médium que era até um bom trabalhador. E ele, então, não sei por que cargas d'água, uma vez até eu levei para falar com o doutor Erma, porque ele tinha algumas dúvidas, a gente tentou ajudar, ele insistiu nas dúvidas. Eu falei, você não quer ir consultar o doutor Erma? Não, eu te levo lá. Ele foi o doutor Erma. Ele melhorou bastante, mas depois voltou a dar ouvidos, né, ao fascinador. Então, para vocês terem uma ideia, é um senhor, já tem talvez 64 ou 65 anos, e cismou que tinha uma missão em Portugal. Mas eu perguntei, mas que missão? Não, eu tenho algo para realizar pela doutrina espírita. Mas se tu tem algo para realizar pela doutrina espírita em Portugal, por que que Deus te botou para nascer no Brasil? Aí ele não soube responder. E mais, né? Qual é essa missão? Não, meu guia disse que eu vou saber só lá. Então é uma missão oculta, né? Mas é aquela do Tom Cruise, impossível ou é possível? E tentamos trazer a razão
e não conseguimos. Ele está em Portugal. Deixou a família, mandou até uma foto para mim. Olha os netos que eu vou deixar para trás. Eu falei, mas para que você vai deixar? Respondi ele por escrito, você vai deixar para quê? Em nome do quê? Da missão oculta? E já tem uns 2 meses que eu mando mensagem para ele não responde. Já está lá em Portugal. Já está, talvez, aí uns 6 a 8 meses ele já está lá. E a gente continua querendo tentar ajudar, né? Porque é uma característica, quem trabalha na obsessão, na desobsessão, também não desiste fácil não, né? O doutor Erma diz que para trabalhar na desobsessão tem que ser cascudo, ou seja, ex-obsessores, né? Então, a gente não desiste, né? Tá conversando com ele para ver se o chama a razão, né? E tem uns 2 meses que ele não me responde. Nós temos que insistir nas coisas, né? Uma vez eu estava doutrinando o espírito, e aí estabeleceu-se o diálogo, né? O espírito incorporado no médium, para quem não conhece. Em determinado momento, eu com a ajuda do guia espiritual, ele tinha assim, um pouco de resistência a qualquer coisa que se referisse à Bíblia. Eu falei para ele, mas eu acho que qualquer coisa que você falar tem alguma coisa na Bíblia que te ajuda. E com a ajuda dos amigos espirituais, ele falava lá o problema dele, a gente dava uma passagem da Bíblia para ele. Ele falava outra coisa, conseguia encaixar outra passagem, né? Então, teve uma hora que ele falou assim: tá bom, eu vou ficar, vou aceitar a ajuda de vocês. Mas ele não queria aceitar nada, ele queria que eu parasse de falar, né? Eu perguntei a ele: você aceitou ajuda ou você quer que eu pare de falar? Sinceramente, me diga. Aí ele foi sincero, falou, né? Não, na realidade, eu quero que você pare de falar. Eu falei, então não tem importância, o que nós vamos fazer? De noite, quando eu estiver dormindo, eu vou pedir aos amigos espirituais para me trazer para o seu lado e eu vou continuar falando para você. Aí ele falou, opa, peraí, o obsessor sou eu ou é você? É, porque ele não queria escutar nada da Bíblia, né? Mas uma coisa muito importante de nós conversarmos, né? E quando exatamente não é perseguição, esse caso aí do exemplo de Kardec, do item 252, elas estavam sendo perseguidas, as senhoras, porque falaram mal lá do espírito que hoje as perseguia. Mas muitas vezes a obsessão é fruto da própria do próprio comportamento do obsidiado. Por quê? O Emmanuel diz assim: o passarinho vai voar em cima da sua cabeça, mas ele só faz ninho se você deixar. Então, há uma simbiose, há uma, uma, uma comunhão de gosto, de identidade, até fluídica, entre o obsidiado e o obsedado, e o obsessor. Por quê? Porque se eu chegar perto da minha amiga para tentar influenciá-la para ela tomar um copinho de cachaça, não vou arrumar nada com ela. Até porque ela não gosta de cachaça. Não adianta, ela não gosta. Então, não vou arrumar nada. Se tentar influenciá-la para usar droga, não vou arrumar nada. Porque ela não gosta de droga. Agora, se chegar perto de um que tem a tendência, que goste, aí sim, vai ter possibilidade. Certa feita, eu estava trabalhando com o Dr. Erma, incorporado no outro médium, e no atendimento médico espiritual, e chegaram 3 pessoas de uma obra social. Eles estavam fazendo de uma obra social, eles estavam implementando o trabalho de alcoólicos e narcóticos anônimos. E aí foi muito interessante que o Dr. Erma disse a eles que além daqueles 12 passos, eles tinham que ajudar, eles eram psicólogos, sabe? Então ele falou assim numa linguagem mais voltada para a área deles, mas tinha que ajudar aquelas pessoas a descobrir qual era o gatilho, o que os fazia usar
a droga ou álcool, porque se não fizesse isso, eles iam ficar limpos no corpo e de noite, quando desdobrassem, eles iam buscar a droga. Só iam ficar limpos no corpo. Eu até me aproximei, pedi licença a ele, fiz umas perguntas, né? Porque eu, por causa do trabalho da desobsessão, ele me respondeu. E isso foi no domingo. Eu cheguei segunda-feira de manhã em casa, estava me arrumando para ir trabalhar e tinha um programa lá na televisão. E o que me chamou a atenção? Eu, na segunda-feira, no dia seguinte, nós temos aqui o fulano trabalha há 15 anos. Há 15 anos ele fundou esse trabalho de ajuda às pessoas que usavam drogas. Daqui a pouco nós vamos ouvi-lo. Eu estou me arrumando, já estava até pronto para sair, e fiquei para esperar, que eu queria ver o que o cara ia dizer, né? Aí o que que ele falou? Pergunta da repórter, né, da entrevistadora. Por que que você fundou esse serviço? Para auxiliar os outros. Ah, porque a droga é um problema muito sério. Você sabe, e eu estou limpo há não sei quantos anos, acho que ele falou 16, tinha um pouquinho mais do que o tempo que ele fundou o serviço. Ou era 16 ou 17 anos. E toda noite, droga. Exatamente o que o doutor Herman tinha falado. Ele está limpo no corpo, mas ele, como espírito, sai. Eu já tinha escutado ele dar esse exemplo para outras coisas. Pessoas que viram vegetariana, né? E de noite vão para a churrascaria. Mas isso acontece com várias coisas, gente. Não é só com isso, não. É o pessoal que gosta da gandaia, vai pro sexo, vai lá, desdobra e vai. Vai para junto daqueles que com quem ele partilha dos gostos. O Altivo me contou uma história uma vez muito engraçada. Ele estava dando uma aula sobre obsessão, né? Aí ele falou: Olha, foi muito engraçado o que aconteceu com a minha passadeira. A minha passadeira chegou hoje lá em casa e falou assim: Eu Altivo, essa noite eu caí na mão do inimigo. Oi, minha filha, mas por quê? Ah, eu estava na 21 de setembro, dentro do ônibus. Aí passei pelo ensaio da escola de samba. Aquela música, seu tio, foi me tomando, eu fui me requebrando. Aí ele tomou conta de mim, seu tio. Eu desci e sambei a noite inteira. Quando foi 3 e pouca da manhã que eu me dei conta que o coisa ruim tinha tomado conta de mim. Né? O culpado quem foi? O diabo que fez ela sambar, né? Não é ela que adora o samba, não, né? Outro dia eu estava escutando um videozinho desses curtos, né? Alguém mandou para mim, né? E era um pastor falando que, é, contando lá uma historinha que o assessor do diabo encontrou o diabo chorando muito. Aí perguntou: por que que você está chorando? Pessoal crente, mas o que que foi? Eles fazem tudo de errado e botam a culpa em mim. O diabo tem as costas largas. E nós espíritas temos que tomar cuidado, que a gente transfere do diabo para o obsessor. Foi o obsessor, né? Foi nada, foi você mesmo. Tá aqui o causa. Essas mulheres eram perseguidas porque falaram mal do espírito quando ele tinha corpo, falaram mal dele. No livro Sexo, Destino, é Sexo, Destino, é Sexo, Destino. É do André Luiz, né, da série Nosso Lar, é Sexo e Destino, não é isso? Aí tem uma história lá, uma passagem, André Luiz, um outro instrutor, assistindo um personagem que havia acabado de chegar em casa. Personagens ali do romance, né? Se não me engano, o nome dele era Cláudio. E ele sentou ao sofá, estava lendo o jornal, e ele narra que vieram duas figuras grotescas, assim, com uma aparência muito difícil, né? E chegaram no ouvido dele e falaram: beber, meu caro, beber. Ele olhou para a garrafa de uísque. E aí continuou lendo o jornal. Eles foram e mexeram nas papilas degustativas dele e falaram de novo: beber, meu caro. Então, ele foi lá, aí narra o livro, colocou uma dose e bebeu.
E o outro estava juntinho dele. E após a primeira golada, a André Luiz fala que foram 2 estalar de línguas. O do obsidiado e do obsessor. E depois o outro veio e falou, agora é minha vez. Aí fez ele tomar mais outro gole, outra dose. E o instrutor depois disse, não é uma obsessão, não. Isso é uma parceria. É uma parceria. Porque ele se entregou facilmente à sugestão do espírito. Então, o obsessor não vai colocar nada em você. Ele só vai usar o que você tem dentro. As suas fraquezas. E como o nosso objetivo é estudar meios de combatê-lo, meio de combater a obsessão, nós precisamos entender que o defeito está em nós. Primeiro, será que tem alguém que não é influenciado por espírito? A gente pode pensar que existe alguém que não é influenciado por espírito nenhum, momento nenhum. Então vamos ver. Né? Nós estamos todos, o tempo todo, cercados por testemunhas, cercados por espíritos. Lá na questão 475, se é 475 ou 495. Acho que é 475. A pergunta é, influenciam os espíritos nas nossas atitudes muito mais... 459. 459. Corrigiu aqui a Eliane. Influenciam nossas atitudes muito mais do que imagina. De ordinário, né, na edição da FEB e na edição do CELD, frequentemente são eles que vos dirigem. Então, na realidade, somos dirigidos pelos espíritos. Paulo nos diz que nós estamos o tempo todo cercados por uma nuvem de testemunhas. Agora, o que acontece? Por quem que nós somos dirigidos? Por espíritos do bem ou por espíritos ainda não voltados para o bem? Eu não gosto muito de usar a expressão, sei que Kardec usou, de malévolos não. Porque no mal todos nós estamos ainda, né? E eu custei muito a entender quando se dizia assim, o mal não existe. Mas como que o mal não existe? Tem um monte de consequência do mal, né? E aí uma vez escutei uma explicação, a única explicação que eu realmente entendi foi do Haroldo Dutra Dias. Porque ele explicou assim, ó, o mal não existe, embora ele tenha consequências, porque ele é temporário, ele não é criação de Deus. Ele é uma corruptela do homem diante da lei. Aí ficou mais elegível, né? Mas então, uma coisa que nós devemos tomar cuidado é que o problema é nosso. Nós é que abrimos as portas. E às vezes a gente nem percebe. Eu estava uma vez indo para o trabalho da desobsessão, eu trabalho há bastante tempo no trabalho do atendimento espiritual. E, assim, uma vez, ele reclamou explicitamente comigo das músicas que eu ouvia. Ele falou assim, eu sou obrigado, meu filho, a ir contigo escutando essas músicas? Claro que não. Eu fiz uma seleção assim de umas musiquinhas mais calmas, né? Assim, MPB. E estava lá tocando uma MPB, né? Escutei ele assim claramente. Você está prestando atenção nessa letra, meu filho? E aí eu prestei atenção na letra. Eu não estava prestando atenção. Então o nome da música é Doce Vampiro. Eu reparei. Botei desde o início de novo para ouvir, né? E é a descrição de uma obsessão. Né? Porque venha me beijar, me acostumei com você, me ferindo, me curando as feridas, mas nada disso importa, vou abrir as portas para você entrar. É uma obsessão isso. É uma obsessão. É uma besteira? Pode ser. Mas é a descrição de uma obsessão. Exatamente isso. Estivemos ajudando um atendimento espiritual de uma médium que ficou muito doente. Procurou ajuda numa casa espírita, não souberam ajudá-la, ela foi ficando
sem auxílio, procurou uma outra casa espírita, foi parar num centro de Umbanda e foi parar, por último, numa senhora que trabalhava mesmo com Umbanda, mas independentemente, na casa dela. Essa senhora ficou doente e a médium está de cadeira de rodas. Já saiu, graças a Deus. Então, estivemos lá auxiliando no passe e o doutor Herman disse que era fluido condensado. Não é possível isso. Fluido. Nós dávamos passe nela, dávamos passe no abdômen dela a essa distância, dispersivo, aquele que retira os fluidos, e ela gritava de dor. Algumas vezes, ela deu passividade a uma irmã que estava junto dela. E ela fez a cirurgia segunda-feira da semana passada. Hoje completa 7 dias. No dia anterior da cirurgia, conseguimos, depois de muita conversação, que o espírito aceitasse ajuda e deixasse de acompanhar. E foi a coisa mais interessante. Porque o Dr. Erma já tinha dito que ela tinha vários espíritos obsidiando a ela. Não exatamente só pelo comportamento dela do passado, mas também pela abundância de fluidos que ela tinha. E ele disse que esse espírito que é feminino, né, porque tem sexo, mas com a apresentação feminina, não podia ser tirado logo dela, porque havia muita ligação. Então, depois de talvez 10 ou 12 visitas, 10 ou 12 incorporações dela, 10 ou 12 conversações, no dia anterior à da cirurgia, ela aceitou ajuda. Aceitou ser atendida pelos amigos do plano espiritual. E o que aconteceu? O espírito, antes de se incorporar, chorou muito, porque disse que no fundo amava aquela médium, né? É uma menina, é nova ela, tem 24 anos, 25 anos. Amava aquela mulher. E desincorporou, chorando. Foi embora, aceitou ajuda. E a coisa mais interessante foi que a médium, quando acabou, também começou a chorar. Disse que estava sentindo uma profunda tristeza e se sentia em luto. E ainda falou assim: eu estou mais triste do que quando meu pai desencarnou. Então vejam, né? Havia ali já uma simbiose. Já havia ali uma ligação tal que o fazimento, né, o afastamento, causou sofrimento para os dois, para o obsessor e para o obsidiado. Então, a obsessão é um ponto muito sério. É o flagelo da humanidade. E o pior de tudo, oculto. Né? Mas como é que podemos evitar isso? Todos nós temos os nossos ex-futuros amigos, né? Ex-futuros amigos, que geralmente foram amigos, deixaram de ser amigos, mas no futuro vão voltar a ser amigos. Eu gosto de chamar assim, ex-futuros amigos. E eles nos procuram, né? Procuram. E nos acham. Por que eles nos acham? Nos acham pela nossa vibração. Pela nossa vibração. Há um livro muito interessante que fala sobre isso, e conta um espírito sendo tratado pelo plano espiritual. O nome do livro é Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. E narra 15 séculos de atendimento desse espírito. E ali tudo o que aconteceu. E ele sempre era encontrado pelos obsessores. Então todos nós temos esse ex-futuros amigos. Ah, sim, posso até contar um fato interessante antes de continuar para vocês.
Eu hoje tenho 28 anos de trabalho na desobsessão. Quando eu tinha uns 15 anos de trabalho, eu recebi um bilhete do plano espiritual. Eu tinha que ficar afastado do trabalho da desobsessão. Eu trabalhava em mais de um horário. Peguei aquilo, fiquei extremamente triste, chateado, né? Aí saí de um horário e fui para o outro. Ninguém tinha visto o bilhete, veio parar na minha mão, direto da mão do médium que trabalha na psicografia, que estava ali numa sexta-feira trabalhando, fazendo um horário extra, porque geralmente é os sábados, mas tinha muito trabalho atrasado, ele foi trabalhar às sextas. E aí eu fiquei assim um pouco abalado, né? Porque eu gosto muito do trabalho e fui para o segundo horário. Chegou no segundo horário, atendi um espírito e me disse que ia parar de me perseguir. Ele aceitou a minha ajuda, que aceitou a ajuda lá do mundo espiritual. Eu perguntei a ele, você já me perdoou? Ele disse, não, não te perdoei ainda não, mas não quero mais ficar perto de você. Eu falei, mas por que você não quer ficar mais perto de mim? Eu estou contigo desde que eu te achei quando você tinha 8 anos de idade. Às vezes eu não fazia nada com você porque eu ficava com pena da sua mãe. Eu não fazia nada com você. Eu perguntei, não ousei perguntar a ele o que eu fiz, né? E ele então, em determinado momento, disse, mas por que agora você aceitou? Ele falou, porque você não é mais a mesma pessoa. Você não é o mesmo que me fez o mal no passado. E porque eu gostava de você. Ah, então tá bom. Obrigado, olha, eu não me lembro o que é, mas de qualquer forma eu te peço perdão. Mas o interessante foi o seguinte, no dia seguinte, eu só tinha um bilhetinho, eu escrevi, porque lá no Centro Espírita Leon Denis, nós temos um receituário. Eu escrevi receituário e pedi informações de quanto tempo eu tinha que ficar afastado, né? Por que eu tinha que ficar afastado. E botei a pedido, né, eh, da carta, da orientação espiritual lá para ir para ser respondido, né? E aí, quando eu estava lá para guardar assistir a reunião pública, então, o mesmo médium que tinha me mandado o recadinho me deu outro recadinho. Ó, tem outro recadinho para você. Aí o recadinho estava escrito assim: meu filho, vimos como você gosta do trabalho, que você chegou mesmo a ficar abalado. São só 6 semanas para que o espírito possa ser desligado de você. Ó, tudo que eu perguntei na carta, né? Aí assisti a palestra. Quando acabou, fui pegar a carta, né? A orientação que eu tinha pedido, né? Aí a resposta veio assim: você já foi informado pelo bilhete. Então veja, ninguém está isento de ter perseguidores de influenciação espiritual. Mas nós precisamos lembrar que nós não temos só a influenciação espiritual dos maus. Quem é que está nos influenciando agora aqui, nesse momento? Será que são os maus? Não. Agora nós estamos cercados pelos espíritos do bem. São os espíritos da casa, são os nossos guias espirituais, nossos protetores, nossos espíritos familiares. Então nós estamos aqui agora sob uma boa influência. Na hora que nós estamos fazendo uma prece fervorosa, quem está nos influenciando? Quem nós estamos fazendo contato? Nós estamos fazendo contato com o Espírito. Ajuda a Deus, a Jesus. Se nós participarmos de um trabalho voluntário, quem é que vai estar próximo de nós? Espíritos dados para o bem. Então, é muito comum que nós, quando vamos participar de alguma tarefa, venhamos a adquirir um novo amigo espiritual, referente àquela tarefa. Então, se eu não trabalho, eu passo a trabalhar, por exemplo, na distribuição de quem vai se aproximar de mim.
um amigo vai me auxiliar naquela tarefa, que é ligado àquele trabalho. Principalmente na casa espírita, principalmente nas instituições religiosas. Mas há pessoas até que fazem esse trabalho voluntariamente, sem ligação com nenhuma instituição religiosa. É o que, nosso ponto de vista, é aconselhável. Mas se a pessoa não tem religião nenhuma, melhor até fazer. Mas mesmo assim, mesmo para aqueles que estão ligados a religião nenhuma, eles vão angariar a ajuda de um amigo espiritual. Então, as nossas atitudes vão revelar quem vai nos acompanhar. E quanto mais tempo nós ficarmos ligados às coisas do bem, nós vamos estar influenciados por. Então, vamos dizer que por hipótese eu soubesse que a Eliana está doente. E vou lá visitar a Eliana. Na hora que eu pensei, vou lá e vou me organizar, já entrei em estado de prece. Já atraí as vibrações do bem para mim. É assim, é assim. É assim. Então, vai depender das nossas atitudes. Uma vez, eu estava do lado do altivo, no atendimento da terra, e fui pegar, a gente pegava com ele o cartão para encaminhar para a cura, né? Eu fui pegar e ele me segurou para eu ficar próximo ali, a ele. Aí ele estava dando um conselho a uma senhora, né? Ela estava muito preocupada com o genro. Olha, quando lá na casa da minha filha, preocupante, minha filha, o tio falou para ela, ele não tem uma atividade, ele não é voltado para o bem. Sua filha também não faz nada, faz oração. O que você acha que vai acontecer? Vai acontecer, não acontecer. Não atraem boas coisas para ele. Então, nossas atitudes vão atrair espíritos que nos acompanham. A prevenção, então, é nós, para a obsessão, nós nos conhecermos. Porque dois grandes atraem os obsessores. Tudo atrai. E seus parentes, né? Como, por exemplo, a vaidade, a ambição. Vão atrair mal. Ainda não voltados para o bem. Se você, então, conseguir mudar o seu padrão vibratório, você vai passar a atrair outros. Todos nós somos médiums num grau qualquer. Alguns de nós ostensivos. Mas seja você médium num grau qualquer, ou ostensivo, né? Um grau qualquer, porque todos nós vamos manter relações com o mundo espiritual. Conscientes ou inconscientes, todos nós vamos manter relações com o mundo espiritual. Mas seja você médio, né, num grau qualquer, ou ostensivo, você vai sofrer mais ou menos assédio espiritual dos espíritos voltado para o mal, dependendo do seu comportamento. Eu tive uma semana, uma vez, assim, a gente trabalhando na desobsessão, às vezes, espíritos na desobsessão colocam os espíritos próximos a nós. Né? E uma vez eu fui fazer um atendimento ao espírito, aí o espírito falou assim para mim, oh, não quero mais conversar contigo, não. Mas você já conversou comigo? Pô, semana toda atrás de você, botaram aí contigo. Tu é muito chato. Eu falei, mas eu sou chato por quê? Ó, foi uma semana que eu tive muita atividade. Tu foi assento segunda, terça, quarta, quinta e hoje, todos os dias. E a média eu não sabia das minhas atividades, né? Foi um dia que eu tive muita atividade, né? Não aguento mais centro espírita não, meu amigo. Então, ele estava lá enjoado de estar do meu lado, né? Talvez tenha sido posto nessa semana justamente que era uma semana que eu tinha muita atividade, né? Então, nossa atividade, nossos pensamentos vão atrair
E aí nós precisamos fazer aquela reflexão, né? O que é que nós queremos para a nossa vida? Quem nós queremos ser médium? Seja ostentivo num grau qualquer. Vai depender das suas atitudes, pensamentos. Aí algum de nós pode pensar assim, né? Mas eu sou tão ainda falho, né? Eu perguntei um trabalho com ele, incorporado no outro médio, eu perguntei assim a ele, olha, eu sei ser seu médium, mas eu acho que precisa mesmo ainda, eu preciso trabalhar com o senhor, porque eu não sei nem se o senhor vai de bom grado, né? Porque eu sou muito imperfeito ainda. Ele falou, se eu fosse procurar médium perfeito para trabalhar aqui, eu não ia achar nenhum, não. Né? Então, é assim mesmo, meu filho. Nós achamos, então, às vezes, que nós estamos longe, né? Também é muito comum quando nós pensamos que o modelo guia é Jesus. A gente pensa assim, mas Jesus está lá, ó. Tô lá na frente, eu estou muito aqui atrás, né? Então nós temos que lembrar uma lição de Denis, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. O primeiro ponto é a gente se conhecer, né? Não adianta eu achar por aí que eu sou o ícone da moralidade. Pô, pô, não adianta achar que eu já estou lá nos píncaros. Estamos. É muito simples de verificar. Ó. Sabe quando a gente está vendo aquele filme de ação? Tem o mocinho e o bandido, e tem o policial bom e o bandido, e tem o bom e o mal. Não fica torcendo para o mal ser morto. É assim. Não está dentro da lei de Deus. Mas nós ficamos ali na torcida, né? Esperando que o bonzinho vai matar o mal. Nós não pensamos que o mal pode ser recuperado. Ainda não está nesse nível. Será, então, que nós já temos essa capacidade de nos melhorarmos? E enquanto nós não melhoramos, o que, que acontece com nós, conosco? Não precisamos entrar naquele, ai meu Deus, presto e entrar em depressão, não. Vamos ler Reforma Íntima Sem Martírio da irmã Dufour. Ela fala que não adianta você lutar contra a sua natureza. Né? Você é daquele jeito, mas você já entendeu que não é para ser daquele jeito. Então você tem que marcar um encontro do homem velho com o homem novo, da mulher velha com a mulher nova. Marca o encontro num campo bonito, gramado, florido, e diz para ele: olha, você serviu muito tempo para mim, mas agora eu estou querendo outras coisas. Você não quer vir comigo, não? Tem martírio. E Leon Denis diz para nós, né, disciplina do pensamento e reforma do caráter, o problema do ser do disputador. Ele diz assim: às vezes somos levados a duvidar de certas pessoas, porque suas atitudes não parecem condizer com seus escritos ou pensamentos externados. Isso não passa de um equívoco da nossa parte. Suas atitudes atuais são impulsos da alma adquirida no passado. Seus pensamentos atuais, voltados para o bem, mais generosos, traduzir-se-ão no futuro em atitude. Assim, tudo se explica quando se olha a vida do largo ponto de vista da pluralidade das existências, ao passo que tudo é mesquinha e diminui quando se vê a vida sobre uma única. Então, nós estamos a caminho. Quem não quer se reformar não está aqui. Quem não quer se modificar não está ligado a religião nenhuma. A religião vai servir para isso. Lei moral. Estímulo à modificação. Cada uma com a sua forma, né? Deus permite a diversidade de religiões porque cada um melhor de uma forma chegando a ele. E há também até as explicações, né? Porque pessoas de uma religião. A nossa religião é a religião da fé raciocinada. Não é porque nem é mistério, nem Deus vai prover tudo. Nada disso.
Nós não somos, Deus não vai nos salvar, nós não somos salvacionistas, somos reencarnacionistas. Acreditamos na evolução através da pluralidade das existências das diversas reencarnações. Isso é que vai acontecer. Jesus veio nos salvar no sentido de que ele veio exemplificar para nós. Mas se nós não tem jeito. Espíritos não podem nos ajudar a nós distanciarmos, e assim respeitosamente, né? Porque temos que lembrar que um espírito obsessor é um irmão, né? Mas respeitosamente nos livrarmos, entre aspas, daqueles que nos perseguem, se nós não mudarmos os nossos pensamentos, nós não nos modificarmos, ou pelo menos tivermos a intenção de nos modificar, porque ninguém também vai modificar da noite para o dia. Ah, fui lá, escutei a palestra do Mário, sou um novo homem. Não, nossa religião não é essa, não. Aceitei Jesus no coração, levantei a mão para o alto, estou salvo, não é a nossa religião. A nossa estou cheio de defeito, há muitas encarnações eu trago esses defeitos, agora eu vou compreender os meus defeitos, os pontos de fraqueza moral, para poder trabalhá-los. É assim. Eu não tenho que querer ser mais nem menos do que eu sou. Sou essa pessoa. Agora, já vi que não está bom. Eu preciso melhorar. Aí sim, o que a gente pode fazer para melhorar? Aí sim. Então, nós buscamos as explicações, nossa fé raciocinada. E nós professamos a doutrina dos espíritos, ou seja, os espíritos que são ministros de Deus, trouxeram para que nós pudéssemos hoje libertar. Aí a gente pode até usar lá, eu gosto, sabe, de citar a Bíblia, né? Dá um poder assim. Poderá, está lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e ela vos fará livres. Livres do quê? Da ignorância, do desconhecimento. Alguém se modifica sem achar que não está bom? Ninguém se modifica. Por que a gente muda de uma casa, gente? Porque a casa está pequena ou grande, está aquém ou além do que eu posso pagar, conforto que eu posso ter. Eu só me modifico, só me mudo quando não está bom. Se eu achar que está tudo bom, tem alguma coisa errada, não é? Se eu achar que está tudo bem, está tudo ótimo. Você tem problema nenhum? Então está tudo bem. Mas se você tem problema, tem alguma coisa que você precisa mudar. E nós somos espíritos imperfeitos. Perfeitos. A encarnação serve para a gente passar pelas provas, experiências, todas as experiências da existência corporal para nós alcançarmos a perfeição. Mas aí a gente pode conjugar aí uma outra partezinha que tem nessa questão. É a questão 132 do Livro dos Espíritos. Depois que fala que a gente tem que passar pelas provas, expiações, as vicissitudes da existência corporal para alcançar a perfeição, dizem assim os espíritos, visa ainda um outro fim, o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Opa, o que é isso? O que é isso? Vamos voltar a Jesus. O que Jesus diz? No início do messianato dele é amar ao próximo como a si mesmo, o maior dos mandamentos. No início. No final, a última ceia, ele diz: eu sou amigo de vocês, só um amigo dá a vida pelo outro. Agora, um novo mandamento vos deixo. Não era só mais aquele, não. Amar ao próximo como a si mesmo. É um outro. Amai-vos aos outros, como eu vos amei. Mas aí, qual é a diferença disso? Como eu vos amei. Qual é a diferença do amor do Cristo? É que ali entra a abnegação. Ó, ganhei um cartãozinho vermelho, só faltam 5. Então, entra esse aspecto, o da abnegação, porque o Cristo foi abnegado. Ele falou, sou um amigo da vida pelo outro. Então, dá para a gente dar uma valorizada no sacrifício do Cristo?
E tem gente que acha que Cristo não fez sacrifício, não, né? Não, era o Cristo. Ué, não sentiu dor que era o Cristo? Ao contrário, tinha mais sensibilidade do que nós. Não precisava passar por nada daquilo, sabia tudo. Aliás, foi até uma grande dificuldade dos apóstolos depois, né? Porque ele andava sobre as águas, curava os enfermos, passava a mão nos leprosos e eles ficavam curados. Na hora que o bicho pegou, ele falou: ele agora vai puxar a espada do He-Man e vai ficar tudo certo, né? Poder desse, acalmava o vento, as ondas. Mas não é isso que ele veio explicar, né? Ele veio nos mostrar que ele tinha capacidade até de entregar a vida por nós. E passar por todo aquele sacrifício. E por que ele fez isso? Para nos mostrar que nós precisamos vencer o mundo. É vencer no mundo, não, né? Vencer no mundo é a pessoa ficar bem, de alguma forma, financeiramente. Ou socialmente, né? E isso também para cada um é relativo, né? Mas é vencer o mundo, ou seja, as dificuldades do mundo. Seja qual for o problema, eu compreender o amor de Deus. Seja qual for o problema, eu entender que ali é uma intervenção de Deus. Seja qual for o problema, eu não renunciar aos meus princípios. Isso é fácil, gente? É muito difícil. Por isso que quando a gente chega à doutrina, nós vamos ficando assim, maravilhados, né? A gente vai conhecendo, vai lendo, todo mundo adora ali, fica tudo arrumadinho na nossa cabeça, porque Kardec fez tudo sobre uma metodologia. Kardec, ele era pedagogo, ajeitou tudinho, está tudo didaticamente arrumadinho. Agora, depois que a gente conhece alguma coisa, vem a parte mais difícil. Sabe qual é a parte mais difícil? É de colocar em prática. Ah, essa é difícil. Aí a hora de colocar em prática, meus amigos, é difícil. Eu fiquei contente no outro dia que eu estava vendo uma palestra do Haroldo, né? A gente tem assim o Haroldo como uma pessoa bem equilibrada, bem conhecedora da doutrina espírita, né? E ele contou lá um episódio dele no trânsito, né? Que ele tomou lá uma fechada, ficou chateado, abriu o vidro. Aí o filho falou assim: tá nervoso, pai? Vai xingar ele? O pai, se for um dos seus seguidores no seu canal que assiste as suas palestras? Aí o Haroldo falou assim: eu tô desesperado, meu filho. Ué. Ele contou isso na palestra que está lá no YouTube, né? Então, a gente vê que precisa ser um esforço constante. Por quê? Você vai estar modificado de uma hora para outra? Não. Exercitar aquilo. Lembra lá do início da palestra que eu falei do amigo lá que fundou o serviço? Aí ele estava limpo há não sei quantos anos, mas toda noite sonhava que usava? É a mesma coisa para os nossos vícios morais. A gente tem que estar atento, porque senão a gente fica aparentemente curado. E a gente só vai estar curado mesmo na próxima encarnação, pode ter certeza. Agora é só no esforço. Só no esforço. Certeza mesmo a gente só tem na outra. Quando puder dizer assim, ele está me ferindo, está contrariando os meus interesses, mas eu vou ele fazer isso. Só quando a gente conseguir, ó, foi o Cristo que falou isso, ó, dá o tapa, dá a cara tapa. Ele não se referiu exatamente à bufetada, né, gente? Ele se referiu a essa disposição de você suportar as dificuldades. Sem beligerância. Eu acho que para mim, nessa encarnação está um pouco difícil, né? Hein, Olino? Advogado, né? Advogado é uma coisa séria. Profissão horrorosa. Você aprende a bater nos outros. Não dá. Mas eu já faço meus esforços, né? Na próxima, né? Eu tenho um amigo, eu vou acabar já. Tem um amigo e ele assim, ele é muito ortodoxo, sabe? Aí até um outro amigo que também é amigo dele que a gente conversa assim, ó. Quer estragar qualquer coisa, qualquer prazer, conta pro fulano, que ele vai arrumar logo uma intervenção ali moral, vai te acabar com a tua história, né? Aí uma vez eu conversando com ele sobre isso, eu falei assim,
Rapaz, esse negócio de estar ligado a essa área de justiça. O doutor Elmo falou para mim que eu estou há mais de 10 encarnações ligado nessa área. Na próxima eu quero ver se eu venho pescador, professor de educação física, qualquer coisa que não seja nessa área, na área de saúde. Ele falou, não, meu filho, não vai poder isso, e o teu compromisso todo. Eu falei, mas sujeito, tu tá estragando o prazer da próxima encarnação? Caramba, rapaz! É? Então é isso, né? Então nós temos os nossos compromissos, as nossas dificuldades e precisamos crescer. Né? E para ficar, então, assim, mais imune possível das influências espirituais que não são do bem, nós precisamos nos reformar íntimamente, orar e nos voltarmos para o bem. Tentar anular os nossos vícios. Vai ser o esforço para anular os nossos vícios. Morais vão nos levar a uma maior isenção da influência. Acabou? Acabou. Então, ó, vocês já estão livres já, viu? Muito obrigado. Espero que as minhas palavras tenham sido úteis. E vamos, de tal forma, acreditar na providência divina, que qualquer que seja o problema que acontecer conosco, a tudo vamos render graças a Deus. Graças a Deus, que Deus e Jesus sejam louvados hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada, Mário. Muito obrigada mesmo. Vamos agora ao segundo momento da nossa reunião, que é o momento dos passes, que é sustentado com o estudo do Evangelho. Nós estamos estudando o capítulo 23, Estranha Moral. O subtítulo é Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão caminhava junto com Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue indo pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Está em Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 37. Aí tem um comentário de Kardec. Certas palavras, muito raras aliás, fazem um contraste tão estranho com a linguagem do Cristo que, indistintivamente, repudiamos o seu sentido literal, e a sublimidade da sua doutrina não sofre nenhum dano com isso. Palavras escritas após a sua morte, porquanto nenhum evangelho foi escrito enquanto ele estava vivo. É de se supor que, neste caso, a essência do pensamento do Cristo não foi bem traduzida, ou, o que é ainda mais provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma primeira vez para que fosse repetido por aqueles que reproduziram os evangelhos, como se vê acontecer frequentemente com os fatos históricos. A palavra odeia, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está neste caso. Não existe ninguém que tenha a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, portanto, supérfluo discuti-la, e ainda menos procurar justificá-la. Inicialmente, seria preciso saber se Jesus a pronunciou, e, em caso afirmativo, se essa palavra, na língua em que ele se exprimia, tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna.
É certo que ela não corresponde à ideia que nós lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e possuía muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquela que, no Gênesis, designa as fases da criação e que também servia para expressar um período qualquer de tempo e ainda o período diurno. Tal fato permitiu que, mais tarde, ela fosse traduzida por dia, sugerindo daí a crença de que o mundo foi a obra de 6 vezes 24 horas, ou seja, foi criado em 6 dias. O mesmo ocorre com a palavra que designa um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos de camelo e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha. É necessário, aliás, levar em consideração os hábitos e o caráter dos povos que acabam influindo na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o verdadeiro sentido de certas palavras não é percebido. De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais ou menos enérgico. Em uma pode ser uma injúria, uma blasfêmia, e em outra ser uma palavra insignificante, conforme a ideia que com ela se queira exprimir. Na mesma língua, certas palavras perdem o seu significado com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre reproduz perfeitamente o pensamento, e que, por ser exato, muitas vezes é preciso empregar não as palavras correspondentes, mas termos equivalentes ou explicativos. Essas notas encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos expostos a enganos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, por causa do hábito que se tem de interpretar os outros por nós mesmos. Em todo caso, é preciso afastar o termo odiar da sua acepção moderna, por ser contrária à essência do ensino de Jesus. Vamos pedir aos médios que possam colocar para o trabalho. Nós outros vamos nos mantendo em prece. Querido Mestre Jesus, recorremos mais uma vez ao teu coração para pedir por esse momento do passe. Que os médiuns sejam, nesse momento, instrumentos do teu amor, trazendo para nós tudo aquilo que necessitamos e tudo que é permitido por Deus. Vibra, Senhor, em nossos corações e nossas mentes nesse instante, para recebermos esse bálsamo tão importante para as nossas vidas. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Estranha moral, odiar os pais, itens 1, 2 e 3. Se observarmos com olhos de ver os escritos de Lucas, ele nos diz o seguinte: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Já em Mateus, vejamos a diferença. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe,
mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Não desmerecendo Lucas, é sabido que Mateus foi o mais intelectual do grupo dos 12 seguidores e também testemunha de vários acontecimentos da vida do Cristo. Era cobrador de impostos, conhecido como Levi de Alfeu, no Império Romano. Por isso, a necessidade de buscar criteriosamente os estudos dos evangelhos contidos na Boa Nova, que veio por intermédio do nosso guia, modelo e mestre. Vamos pensar juntos. Por que será que Jesus nos orientou com a seguinte frase: ouçam os que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver? Foi justamente para indicar que as pessoas podem ouvir, porém, não querem compreender. E os que ouvem fazem de conta que não ouviram. Voltando à citação em Mateus, no capítulo 13, versículo 15, na tradução de Ferreira de Almeida, fecha as palavras do Cristo com chave de ouro e nos diz: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mesmo que na época de Cristo a língua hebraica tenha sido limitada e muitas das palavras tenham tido várias significações, o que realmente, meus irmãos, hoje, com a terceira revelação, podemos fazer? Buscar os seus esclarecimentos. Não entendi? Busque ajuda com quem já entendeu. Ainda não consegui? Continue buscando. Jesus também nos disse: quem procura, acha. Na íntegra, temos novamente Mateus, no capítulo 7, versículo 8, as seguintes palavras: disse o Senhor: pedi e dar-se-vos-á. Cai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois tudo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Sigamos, meus irmãos, com Santo Agostinho, que foi um dos maiores divulgadores, né, da doutrina espírita e também tido como um dos pais da igreja, que nos diz: a palavra converte, mas testemunho arrasta multidões. Também, lembrando do nosso irmão em Cristo, Leon Denis, quando ele nos sinalizou, quando numa conferência em Paris, ele foi arguído com a seguinte pergunta: a doutrina espírita é a religião do futuro? Ele calmamente e sabiamente respondeu: não, a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas, porém, no futuro, ela estaria inserida em todas as religiões, ou seja, é o conteúdo doutrinário que só a terceira revelação que veio até nós a pedido do Cristo Jesus ao Pai Celestial, para que pudéssemos ter metodicamente, didaticamente, como o nosso irmão Mário Couto ou na sua palestra, e nos trará todo o esclarecimento
e conforto necessário para que consigamos, na nossa luta do dia a dia, diuturnamente, praticarmos esses ensinos homeopaticamente nas nossas sucessivas encarnações. Então, meus irmãos, digamos graças a Graças a Deus, Senhor. Nesse momento, queremos ser gratos a tudo aquilo que recebemos na noite de hoje. O estudo esclarecedor, o momento do passe, o estudo do Evangelho e tudo mais, Senhor, que recebemos e que nem percebemos, mas que o teu coração de infinito amor nos dá sempre. Que possamos ser envolvidos nessa vibração de amor e que possamos levar um cadinho disso tudo que recebemos a todos os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, a todos aqueles que encontrarmos no nosso caminho, no caminho do bem. Que possamos dizer mais uma vez presente na próxima semana para continuarmos o estudo desta doutrina tão importante em nossas vidas, que nos esclarece tanto no nosso caminhar. Vibra, Senhor, intensamente nesta casa. Ampara e sustenta nosso irmão Clarencio, que nos recebe sempre. Ampara os nossos guias e protetores, a diretoria espiritual, a diretoria material, e que possamos sempre, Senhor, não esquecer da gratidão a Ti. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus.